Capítulo 37 Veias espirituais divinas. Xiao Ti disse cada palavra com uma grande determinação. Ele não estava tentando confortar Xiao Lai e Xiao Lingti, ou estava brincando, melhor que isso, estava absolutamente decidido o que simultaneamente o levava a cumprir essa decisão, não importa o que acontecer. Suas palavras espantaram Xiao Lai e Xiao Lingti por um longo tempo. Entretanto, imediatamente depois disso, Xiao Lingti balançou sua cabeça e seus olhos lacrimejados olharam para ele. Pequeno Tche, você não tem que fazer isso. Eu quero somente que você viva normalmente e pacificamente. Está tudo bem desde que você se proteja. Quando o dia de minha liberdade vier, eu definitivamente irei procurar você. Entretanto, de toda maneira você não deve fazer uma coisa tão estúpida, ou algo perigoso. Nos olhos dela, ele continuava a ser o garoto que precisava da proteção dela. Depois de escutar a declaração dele, o fato que aquele pensamento existia na cabeça dele, já era suficiente. Como seria possível que ela iria permitir que ele arriscasse a vida dele em algum tipo de perigo, por causa deles? Não se preocupe. E claro que eu irei me proteger. Xiao Ti sorriu enquanto olhava para ela, porque a tia e o avô estão aqui esperando por mim. Por quê? Eu não cumpri a promessa que eu fiz com a tia. Promessa? Os olhos brilhantes de Xiao Lingti levemente varreram ele enquanto ela olhava para ele espantada. Xiao Ti não explicou e andou para a frente de Xiao Lai. Ele se ajoelhou com ambos os joelhos e fez o covitol pesadamente. Avô, eu sou seu neto, Xiao Lai, e tenho estado sob sua proteção por 16 anos, mas agora é hora de eu abrir minhas asas e voar. Você é um grande avô, então seu neto não continuará a envergonhá-lo permanecendo um lixo para sempre. Espere por mim, eu irei voltar. Antes que eu volte, cuide-se. Bom. Xiao Lai concordou, sua cabeça lentamente enquanto sua voz tremia e lágrimas apareceram em ambos seus olhos. Ele foi para frente para ajudar Xiao Ti a se levantar, pegou um tablete de madeira com um pendão pendurado de seu corpo e colocou na mão de Xiao Ti. Tcher, o clã Xiao te expulsou e não há lugar para você na cidade nuvem flutuante. Suas profundas veias estão desabilitadas e você nunca pisou para fora da cidade nuvem flutuante antes em toda a sua vida. Embora eu estou extremamente preocupado. O olhar em seus olhos me deixa tranquilo e aliviado. Se você não tiver um destino para ir, então pegue esse tablete e vá para uma cidade chamada Lua Nova, e pergunte por uma pessoa chamada Sikonghan. Sikonghan veio para a cidade nuvem flutuante há alguns anos atrás e devido a uma certa situação ele ficou me devendo um favor, portanto dê para ele esse tablete. Uma vez que você o encontre na cidade Lua Nova, entregue esse tablete para ele olhar e diga para ele que você é meu neto. Talvez ele possa arrumar um lugar para você ficar. Mesmo depois de dizer que ele estava tranquilo e aliviado, não havia maneira dele esconder sua preocupação em seu olhar e expressões. Esse neto que quase não tem profunda força ou experiência fora da cidade nuvem flutuante somente pode ficar para fora agora, sem ninguém para contar. Como ele poderia estar tranquilo? Como ele não poderia estar com o coração em pedaços? Xiao Ti pegou o velho tablete de madeira e concordou agressivamente. Logo em seguida ele disse, antes de eu sair, eu primeiro quero ir prestar meus respeitos para o tio Xiao. Xiao Lai concordou sua cabeça, satisfeito. Pequeno Tche. No momento em que Xiao Ti virou seu corpo, Xiao Lingti agarrou nele firmemente com ambas suas mãos, o olhar dela cheio de relutância para deixá-lo ir, quase fez o coração de Xiao Ti derreter. Ele ansiava tanto para ser capaz de levar Xiao Lingti e Xiao Lai embora. Mas somente tendo um coração cheio de impulso e intenção, ele não tinha a habilidade ou as qualificações para fazer isso.
Pelo menos nesse lugar escuro e sem a luz do dia, eles podiam ser considerados seguros. Tia? Xiao Te segurou levemente nas mãos de Xiao Lingti e olhou gentilmente para ela. Eu não posso suportar em te deixar, ainda mais do que a tia não pode suportar em me deixar. Então eu irei voltar o mais rápido possível. Eu juro, eu irei cumprir o que eu disse naquela noite, a promessa que eu fiz para a tia. Xiao Lingti soltou lentamente suas mãos enquanto as mãos de Xiao Te segurando Xiao Lingti também se soltaram. Então ele virou seu corpo e andou para frente com passos lentos, sem se virar para trás. Era por causa que ele tinha medo que uma vez que ele se virasse para trás ele não seria capaz de sair, e ele estava ainda com mais medo de que uma vez que ele se virasse para trás, eles iriam ver os 2 fios de incontroláveis lágrimas que saiam no momento que ele tinha virado seu corpo. Avô, tia, em 3 anos, eu definitivamente voltarei, esperem por mim. Esperem por mim. Promessa, promessa. Xiao Lingti olhava para a figura de Xiao Te que estava ficando mais e mais longe com os olhos nablodos, perdida em pensamentos e murmurando em seu coração. De repente, o que ele disse naquela noite ecoou em seu coração. Se você não fosse minha tia, eu definitivamente me casaria com você. De repente, Xiao Lingti cobriu sua boca e no lapso de 1 segundo, ela tentou seu melhor para segurar suas lágrimas que estavam loucamente saindo como uma enchente. Cemitério do clã Xiao. De pé em frente ao túmulo de Xiao Yi, o olhar de Xiao Te estava fixado naquela velha laje no túmulo de pedra por um longo tempo. Então ele se ajoelhou com ambos os joelhos e fez o Kovetol 3 vezes. Seus olhos estavam cheios de determinação quando ele tinha terminado. Tio Xiao, esse grande favor que você fez pela minha família eu te nunca irei esquecer. Se o dia em que eu descobrir que meus pais estão vivos vier, eu irei tentar meu melhor para encontrá-los, e também o bebê que eles carregarão embora naquela época. Seu filho. No dia onde eu finalmente obtenha o poder, eu irei encontrar a pessoa que te assassinou naquele dia, e me vingar por você, e pelo avô. Xiao Te fez um juramento na frente do túmulo de Xiao Yi e reverenciou novamente depois de se levantar, antes de sair com passos pesados. De agora em diante, eu não sou mais Xiao Te. Meu nome é Yun Te. A notícia da tortura de Xiao Yulong chocou todo o clã Xiao, e causou insegurança no clã Xiao pelo resto da noite. Xiao Yunhai desmaiou por um longo tempo após sua fúria golpear seu coração e após acordar, como um louco, ele ordenou que todo o clã encontrasse o culpado. Entretanto, depois de procurarem a noite toda, nem mesmo uma figura ou um traço do culpado pôde ser encontrado. A melhor explicação era que tinha sido alguém dentro do clã Xiao que tinha feito aquilo. Xiao Guangyun também estava furioso sobre esse assunto, mas ele ficou bravo somente por um tempo porque ele sentiu apenas uma grande pena por perder um escravo obediente e capaz. Ele podia pegar aquele tipo de escravo em qualquer lugar que ele quisesse. Entretanto, agora ele não poderia levar Xiao Yulong de volta que atualmente não parecia nem humano e nem um fantasma, então portanto sua escolha naturalmente caiu na pessoa que estava em segundo na avaliação de ontem. O neto do terceiro elder Xiao Zi e Xiao Shengzi. Se isso acontecesse, Xiao Zi e Xiao Shengzi sem dúvidas ficariam muito felizes. Entretanto o olhar que todos no clã davam para Xiao Zi tinha mudado. Especialmente Xiao Yunhai e Xiao Li, quando olhavam para Xiao Zi, intenção assassina podia ser vista escondida nos olhos deles. Se realmente tivesse sido um membro do clã Xiao que tinha aleijado Xiao Yulong, então Xiao Zi estaria entre os maiores suspeitos. Entretanto isso não era problema de Xiao Guangyun.
Na tarde, acompanhado de todos os nobres da cidade nuvem flutuante, as 4 pessoas da seita Xiao levaram Xiao Shengzi junto com eles para saírem da cidade nuvem flutuante e colocaram o pé na estrada para a seita Xiao, sob as ordens do líder da seita Xiao. Eles estavam proibidos de usarem qualquer tipo de profunda besta para Xiao Kuang-yun ganhar experiência. Depois de Xiao Kuang-yun ter saído, Shuyu ele também se preparou para levar Xia Qingyue de volta para a nuvem congelada de Asgard. Mestre. Depois de se despedir de seu pai e de seu irmão, Xia Qingyue voltou para o lado de Shuyu ele. Shuyu ele se virou, seu rosto nevado incomparavelmente frio e elegante. A distância entre a nuvem congelada de Asgard e aqui é bem grande. Depois que você voltar para a nuvem congelada de Asgard, você não sabe quando terá a oportunidade de voltar. Não deixe nenhum negócio inacabado que você se importe. Fique tranquila, mestre. Qingyue já se preparou apropriadamente e completamente, então eu devo seguir a mestre e partir a qualquer tempo possível. Embora meu pai esteja relutante sobre partir, ele sempre foi grato por Qingyue entrar na nuvem congelada de Asgard. Shuyu ele concordou, se esse é o caso, nós podemos começar nossa jornada agora mesmo. A senhorita sempre quis conhecer você por todos esses anos, desde que eu mencionei você. Eu acredito que se ela ver você, ela definitivamente irá gostar de você. Meu pai já nos ajudou a prepararmos os profundos cavalos. Eu peço para a mestre andar na direção do saguão. Xia Qingyue disse respeitosamente. Não é preciso. Shuyu ele balançou sua cabeça e disse, profundo cavalos são muito lentos. Eu irei te levar de volta usando a profunda técnica de flutuação. E também, você deveria se procurar em sentir as mudanças da profunda energia em meu corpo no meio da minha técnica, isso trará grandes benefícios para a sua profunda força no futuro. Vamos indo, me dê sua mão. Xia Qingyue esticou sua mão direita branca e delicada sem hesitação. Era óbvio que a profunda técnica de flutuação de Shuyu ele iria levá-la rapidamente para o céu. Esse pensamento tinha um pouco de excitação e aumentou a expectativa no coração dela. Shuyu ele de alguma maneira esticou sua mão fria como o gelo para pegar na mão de Xia Qingyue. Em um segundo, a frieza no corpo dela mudou e a formidável arte secreta da nuvem congelada também subitamente desapareceu sem nenhum traço. Ela virou seu corpo na direção de Xia Qingyue, seu lindo olhar estava fixado em Xia Qingyue. Era claro que havia um certo tipo de extremo espanto nos olhos dela, como se fosse um assunto inacreditável. Mestre? O que há de errado? Xia Qingyue perguntou, alarmada por causa da reação assustadora e inesperada de Shuyu ele. Impossível. Isso é absolutamente impossível. Shuyu ele que estava perdida em pensamentos de repente esticou sua outra mão. Depois de ambas as mãos pegarem bem nos pulsos de Xia Qingyue enquanto a frieza em seu corpo se espalhava. Os lindos olhos de Shuyu ele então se alargaram novamente enquanto todo seu corpo tremeu violentamente mais que antes. No rosto dela, ficou uma expressão de completa descrença e espanto enquanto ela ficou sem palavras. E em êxtase. Ela agarrou firmemente a mão de Xia Qingyue enquanto olhava para ela nos olhos e atualmente ela tinha ficado sem palavras devido às suas emoções intensas. A expressão dela deixou Xia Qingyue mais e mais alarmada. Mestre! O que diabos está acontecendo? Qingyue! Shuyu ele de repente ficou ciente do pulso frenético de seu coração que ela estava incapaz de aliviar e parar. Quando praticando as artes secretas da nuvem congelada, a mente de uma pessoa iria ser moldada, pouco a pouco, na direção de um estado silencioso e frio como o gelo. Era extremamente difícil de ser varrido e aumentava em apenas um momento.
Não era conhecido por quantos anos, suas emoções tinham saído fora do controle dessa maneira. Informe essa mestre, o que exatamente você encontrou durante esse período de tempo. Você encontrou com alguma pessoa extraordinária? Ou você consumiu algum tipo de pílula que vai contra os deuses? Siak Kingui olhou por um momento. Ao todo, uma pessoa pode ter somente um total de 54 profundas entradas. Uma pessoa normal tem aproximadamente 10 profundas entradas desde o nascimento, enquanto uma pessoa com um alto talento pode ter em torno de 15 profundas entradas. Quando eu encontrei você pela primeira vez, eu descobri que você tinha 21 profundas entradas naturalmente abertas, um talento extraordinário somente visto em um entre 1 milhão. Se alguém tiver mais profundas entradas abertas, sua cultivação no profundo e sua velocidade de cultivação irá aumentar. Não importa o que, um praticante com 21 profundas entradas sem dúvidas irá cultivar e ativar a sua profunda força 2 vezes mais rápido que um praticante nascido somente com 10 profundas entradas abertas. E extremamente difícil abrir uma profunda entrada, isso até levou a senhorita a gastar um século para meramente abrir 7 profundas entradas e conseguir a abertura de 30 profundas entradas. Em todo o Império Vento Azul, as pessoas que conseguiram o estado supremo de abertura de 30 profundas entradas, não passa de 5. A razão pela qual o Po para abrir o profundo, o presente que a seita Cial deu para o clã Cial, pode aumentar o processo de cultivação é devido à capacidade de abrir temporariamente 3 profundas entradas por um curto período de tempo. Entretanto, isso é um efeito meramente temporário. Ainda assim, o Po para abrir o profundo é considerado um medicamento precioso na seita Cial. E ainda Kingui, você. Shuyu ele agarrou forçadamente nos ombros de Siak Kingui enquanto seus lindos olhos olhavam sem piscar para ela. 54 profundas entradas foram todas completamente abertas. E todas elas atualmente ficarão permanentemente abertas. Você entende o que isso significa? Isso significa que a velocidade da sua cultivação e ativação serão quase o dobro do da senhorita. E também será o quíntuplo mais rápido do que uma pessoa comum. Não somente isso, a cultivação de qualquer profunda técnica que você praticar será ilimitada. Sempre que sua profunda força avançar de nível, ela nunca deve atingir o limite. Quando todas as profundas veias nas 54 profundas entradas forem completamente abertas, elas são o que as lendas se referem como profundas veias divinas, e é dito que somente um deus das lendas possuía essas profundas veias. Isso nunca aconteceu antes em toda a história do Império Vento Azul. Kingui, nesse período de tempo, o que exatamente aconteceu com você?